Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Torcedores rubro-negros que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O que mais aflige hoje a diretoria do esporte é, sem dúvida alguma, os casos de atletas na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, onde o esporte reincidente já ficou em algumas épocas sem poder inscrever atletas e corre mais uma vez esse risco de não poder inscrever novos jogadores na abertura de janela de transferências a partir do próximo dia 18 de julho. É o esporte contratar e não poder inscrever, regularizar os jogadores para a segunda parte da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer e a partir de agora a gente detalha o porquê, desse risco que o esporte corre, com causas que estão aí na vista do torcedor, na vista da diretoria, de problemas a serem administrados por gestões passadas. Quantias que não foram pagas e que agora elas precisam ser quitadas, resolvidas, para que o esporte não venha a sofrer mais uma vez sanções pesadas da CNRD. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta bastante e, claro, compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. O esporte hoje tem 8 casos de extrema urgência, podemos dizer assim, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. 7 deles a gente vai trazer a partir de agora, 6 com detalhes e 1 não. Até porque não foram apresentados números a respeito do zagueiro Hernando, aquele mesmo que passou pelo esporte em temporadas anteriores. Mas 6 casos estão aí na iminência de explodirem a qualquer momento dentro da Ilha do Retiro. E o esporte precisa resolver o quanto antes essas pendências com esses atletas e também comissão técnica, até porque já existem alguns casos que estão sendo trabalhados internamente, parcelados e sendo pagos mês após mês pela diretoria rubro-negra atual. A começar pelo caso do atacante André. André tem 3 ações contra o Sport Clube do Recife. Essa dívida, dessa questão da CNRD, é uma dívida da sua segunda passagem pelo clube. Salários a receber, o esporte inclusive já foi notificado por 3 vezes, são 3 ações diferentes como dito, e o valor total dessas ações chega a R$480 mil. O segundo caso é o do volante Ricardinho. Ricardinho saiu do esporte com R$40 mil a receber do clube rubro-negro. Quantias não foram pagas e a empresa que fez o intermédio do negócio entre Ricardinho e esporte, à época, ela também não recebeu e está cobrando do esporte na justiça R$200 mil. Então a causa do Ricardinho mais o seu staff é de R$240 mil. Chama a atenção a causa do lateral esquerdo René, hoje no Internacional. René, ele à época não tinha todos os seus direitos econômicos presos ao esporte. E o esporte fez aí uma compra de parte dos seus direitos junto ao Coimbra, de Minas Gerais. Só que essa compra, o esporte acabou não quitando, os valores eles foram crescendo, juros, multa, e hoje o caso de René é um dos mais caros do esporte na justiça. Ultrapassa a meta dos R$3 milhões. Mesmo exemplo a gente pode usar para Felipe Bastos, volante que passou pelo esporte por empréstimo junto ao Corinthians. À época houve inclusive um acordo entre as equipes, com um salário de R$200 mil à época, ele acabou dividindo esses vencimentos com a equipe do esporte, 100 mil pagava o Corinthians, 100 mil pagava o esporte, em 12 vezes, um ano de contrato de empréstimo, e em 6 meses o esporte acabou não quitando esse valor, 600 mil de dívida. Só que pelo tempo, juros, multa, indenizações, o valor também ultrapassa os R$3 milhões sobre a causa de Felipe Bastos. Um outro caso que já é de ciência do torcedor
é o da Tombense em relação ao volante Betinho. A Tombense está cobrando ao Sport R$731 mil pelo não pagamento de 30% de direitos econômicos de compra do atleta, além da rescisão, né, contratual, rescisão de contrato do jogador, que não foi quitada à época. O Sport não pagou, né, a rescisão contratual desse jogador. Então tem 731 mil em aberto. Outro caso que também chama a atenção para a gente finalizar, o caso de Anselmo. Anselmo já saiu do Sport há um certo tempo, né? Mas o Sport tem uma dívida com o Anselmo de R$222 mil. E neste caso, eram para ser pagas em 10 parcelas. Só que nenhuma parcela foi paga pelo Sport. E detalhe, agora quem vai decidir o preço dessa causa de Anselmo é a CNRD e não mais a questão da justiça. É a Câmara Nacional de Resolução de Disputas que resolve o que vai fazer com esse valor. Se vai acrescer, se vai diminuir, provavelmente vai acrescer. Outros casos estão sendo aí já parcelados, estão sendo pagos mensalmente pela diretoria do Sport, como é o caso do zagueiro Léo Ortiz, né, que passou pelo Sport, hoje no Bragantino, do Meia Tomás, também já é um caso que já está sendo parcelado, Nelsinho Batista, ex-técnico do clube, também tem aí seu caso parcelado, o atacante Matheus Peixoto, que em últimas temporadas esteve com a camisa do Juventude, também já teve seu caso aí resolvido com o Sport, e Carlos Henrique, atacante, aquele mesmo que veio do Londrina, né, que disputou uma Série A com a camisa rubro-negra, também está sendo aí resolvida a situação. Foram valores, né, que foram parcelados e estão sendo quitados mês a mês pela diretoria, a atual diretoria rubro-negra, que já diminuiu, inclusive, em mais de 2.800.000 a dívida do clube. Vale destacar que tem uma dívida também com os agentes do volante Richelli. A causa de Richelli, né, que tem aí os 12 milhões, que podem chegar a 17, elas não estão na CNRD. Elas estão fora, ainda não entraram. Como também os 300 mil de Marcos Serrato. Não entraram. Então, nesse caso, a bronca que o Sport tem na CNRD é com os agentes do volante Richelli. É a mesma coisa da empresa que fez ali a transferência também do Ricardinho. Então é bem por aí, é uma pendência com quem fez o intermédio da negociação, que no caso são os agentes do volante Richelli, que ainda colocaram inclusive o Sport na justiça. Comenta à vontade, torcedor rubro-negro. É bronca, a CNRD está na porta e o Sport com essa iminência de poder não inscrever atletas a partir de 18 de julho. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!